Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Vídeo novo se iniciando aqui no canal. Mais um vídeo aqui a gente está iniciando e hoje a gente vai falar um pouco sobre a categoria Open que rolou no Muscle Contest Nacional. Uma briga absurda entre Rossi MD e Bruno Santos. E eu quero falar um pouco também do Christian Figueiredo, que para mim foi um destaque sim da categoria, não foi o campeão, mas figurou ali dentro dos confrontos. E eu quero falar um pouco não só do combate entre Bruno Santos e Rossi, mas também a participação do Christian, que me chamou muita atenção, beleza? Aqui a gente já vai iniciar aqui na parte dos confrontos. Vou dar um play aqui no vídeo. A primeira pose que eles chamam é o duplo bíceps de frente. Pausa aqui na pose. Bom, rapaziada, aqui nessa pose de frente, o que vale destacar é o seguinte: os árbitros eles avaliam tudo na pose, né? Apesar da pose ser chamada de bíceps duplo de frente, né? A gente já sabe que o que está sendo ali levado em consideração realmente é os braços, mas se avalia o físico por inteiro, né? Começando das pernas, né? A gente observa que o Bruno Santos ele não está com o mesmo condicionamento das pernas que o Rossi. O Rossi apresenta um quadríceps bem mais volumoso, conjunto de pernas assim bem mais cheio, com cortes mais profundos, mas o Bruno Santos ele consegue destacar os cortes das pernas dele da forma com que ele apresenta, ele não deixa as pernas juntas, assim como o Cris Figueiredo ou outro atleta aqui do lado. Ele joga a melhor perna dele para frente para destacar mais os cortes da perna, né? O Rossi já subindo aqui dos membros inferiores, o Rossi já apresenta um vácuo absurdo. A gente comparando aqui com o do Christian Figueiredo, eu vou ser bem sincero para vocês, né? Eu particularmente, eu não acho tão bacana um vácuo tão puxado para dentro. Eu vou explicar por quê. A gente está numa categoria que se sobressai músculos. Então, acredito que o vácuo do Christian aqui, ele deveria ser o mais valorizado. E eu vou dizer o porquê. Porque com o vácuo ele consegue controlar a cintura, assim como o Rossi, mas ele consegue apresentar um nível de definição do abdominal, enquanto o Rossi a gente não consegue ver. Ele puxa tudo para trás ali e pronto, acabou, não tem musculatura, não tem nada. Mas isso aí já é questão de árbitro, né? Tem árbitro, eu já ouvi isso da boca de árbitros dizerem que isso vale e outros dizendo que isso não chama tanta atenção. Mas é aquele velho ditado, às vezes o vácuo ali é que nem olho verde em gente feia, não serve pra porra nenhuma, né? Quando a gente passa aqui pro conjunto de superiores aqui, a gente observa que mesmo sem vácuo, o Bruno Santos apresenta uma expansão de dorsal bem maior, bem mais cheia, bem mais grande, bem mais volumosa. Isso faz com que ele se destaque na pose, porque aqui embaixo ele não tem o mesmo volume de pernas que o Rossi, mas ele tem um nível de cortes bacana, não tem o mesmo nível de condicionamento, mas ele consegue apresentar um bom volume e bom cortes. Não apresenta uma boa linha de cintura, mas no superior dele aqui, ele consegue se sobressair tão quanto, né? A gente tem que entender que não ganha a melhor perna, não ganha o melhor condicionamento, não ganha o melhor volume, ganha quem está mais completo, é um conjunto. Então o Bruno Santos, ele meio que se aproxima mais, ele não tá bom só em uma coisa, né? Ele tem uma boa linha de cintura, assim, eu tô comparando com os outros atletas, é indiscutível a linha de cintura dele com a linha do Rossi, mas ele consegue apresentar um nível de cintura escapular muito maior, né? Ele tem um braço muito volumoso, o peitoral tá cheio, mas o bíceps de frente do Rossi é muito poderoso, né? Ele apresenta um pico de bíceps muito alto e o do Christian eu já não consegui entender muito bem. Eu não sei se ele tentou parecer largo, deixando os braços aqui no ângulo de quase que 90 graus, mas isso fez com que os bíceps dele não conseguissem alcançar um pico maior de contração. Ele tem uns ventres assim do bíceps muito longos, ele tem um bíceps muito grande, alongado. Então eu acredito que se ele conseguir apertar mais, ele consegue mostrar um pico maior de bíceps, né? Em relação aos outros atletas, a gente vê que aqui o Rossi tem um pico maior, bem diferenciado. Bruno Santos também tem, mas o do Christian aqui, ó, pum, retão, parece uma pista, né? Vamos aqui para a próxima pose, que é após o duplo bíceps de frente. A próxima pose qual é? Olha só como essa definição aqui da perna do Bruno se destaca, mesmo com a câmera não tendo alta qualidade de longe. Vou voltar um pouco aqui para vocês verem. Ó, vou dar play. Olha só, tanto ele como o Rossi, vocês verem que as pernas são cheias, são grandes, mas o Rossi, visivelmente, além de maior volume, apresenta um maior nível de condicionamento, né? Ele não precisa se esforçar tanto como o Bruno para mostrar tantos cortes, né? A gente vê que o volume de pernas do Bruno está menor do que a do Rossi, mas o Bruno consegue se equiparar ao nível de detalhamento justamente pela forma com que ele posa. Próxima pose é expansões de dorsais. E a gente vê aqui que nessa pose, olha só,
dos três aqui, a gente vê que o que melhor encaixa a pose, é o que fica a pose mais bacana, é o Bruno Santos, na expansão de dorsal. O Bruno se sobressai dessa pose, ele consegue ficar tão largo quanto o Rossi, melhor, e só que com a pose bem mais encaixada do que o Cris. Agora vocês vão ver mais pra frente que, na minha opinião, nas poses de lado, o Cris Figueiredo, ele consegue encaixar melhor as poses de lado. Mas já de frente, na minha opinião, quem se sobressai é o Bruno Santos. Você pode ver que o Rossi ele ficou meio torto aqui, eu não sei se ele quis levantar a perna aqui demais. Olha só. Ele tá meio tortão, tá vendo? E ele soltou a pose primeiro. Na pose de peitoral melhorado, olha só. Pumba, pausou. Encaixar as poses. A gente consegue ver muita coisa aqui, velho. Olha só. A gente sabe que o nome da pose é peitoral melhorado, mas aqui esse é avaliado não só o peitoral, mas como o braço, como as pernas e indiscutivelmente, né, o Rossi levou nessas poses de perna. O Rossi, ele leva tanto de frente como de lado, de costas aqui, um volume de pernas muito agressivo. A gente observa começando da panturrilha aqui, o Cris tá com uma perninha fininha que não tem uma panturrilha tão destacada, né? O Rossi já não. Ele tem uma panturrilha maior, mais detalhada. A gente vê tanto na panturrilha da frente como na panturrilha de trás. O Bruno Santos tem uma panturrilha bacana? Tem, mas não tem como comparar com a do Rossi. De lado, o Rossi não só mostra um glúteo e um posterior absurdo, como um femoral bem alto. Olha só, cara, como o quadríceps do Rossi é muito saltado. Ele apresenta um corte muito profundo aqui, ó. Né? O Bruno ele apresenta o mesmo nível aqui de cortes, né? Mas visivelmente não é o mesmo condicionamento. Cris Figueiredo tem uma perna também muito boa, muito grande, que o Rossi fez um pouquinho de sombra, mas nitidamente no conjunto de quadríceps de lado o Rossi levou, né? Mas quem melhor encaixou a pose aqui, na minha opinião, foi o Christian Figueiredo. A gente vê a potência do braço do Christian, olha só o tamanho do braço do Christian, né? O Rossi tem um braço muito grande, o Bruno tem um braço muito grande. Mas nessa pose aqui você vê que o maior braço que mais se destaca aqui realmente é o do Cris Figueiredo, né? Ele apresenta um peitoral mais cheio, mais robusto. O Rossi apresenta um pouco maior de detalhamento, né? E o Bruno, eu acho que o frame dele de frente, o que ele realmente precisa melhorar aí para chegar muito mais agressivo no profissional, sim, é o peitoral na parte superior do frame, né? Mas ele não deixa para trás na questão de volume, um braço muito poderoso. E aqui o Bruno levou no conjunto, porque ele não apresenta só o volume, não só apresenta um braço grande, mas ele apresenta um nível de detalhe nas pernas também. Muito maior do que o do Rossi e muito maior do que o do Cris Figueiredo. Olha só como o Rossi... Ó, se vocês prestarem aqui atenção, o Bruno Santos, ele deixa a mão um pouco mais alta, né? Para valorizar mais o bíceps dele, né? Tanto que você vê que o bíceps do Rossi meio que some porque o cotovelo do Rossi está um pouco... rotacionado, né? Os bíceps que mais se destacam nessa pose, tanto do Bruno como do Christian. Mas o Rossi, ele consegue mostrar mais detalhamento aqui, ó, nessa região. Eu não sei se aqui vai fazer um diferencial nele na hora dos árbitros lá escolherem ou não, se é árbitro que opta e dá mais vantagem por causa desse nível de detalhe ou não. Mas o Rossi ele consegue mostrar. Olha que o Cris Figueiredo ele baixa também mais o braço, mas ele não consegue mostrar aqui, ó, um nível de detalhe entre serrátil e abdômen. Eu acho muito bacana, fica uma pose muito bonita, né? Quando vira de costas, a história é outra, totalmente diferente, né? O árbitro agora pediu o duplo bíceps de costas. A gente vê que no momento que eles estão encaixando, velho, olha só as panturrilhas, né? O nível de corte que o Rossi apresenta nas panturrilhas. Só que aí, eu vou até voltar de novo aqui, que eu quero fazer outra pausa aqui em outro momento. Cara, olha só as costas do Bruno Santos, cara. É um nível de emblocamento muscular, cara, que chega a ser assustador. O Bruno Santos realmente já tá com nível de costas a nível profissional há muito tempo, né? Isso não é novidade pra ninguém. Eu vou voltar aqui mais uma vez para me pausar aqui em outro momento. Olha isso, cara. Olha como a gente vê toda a musculatura das costas dele. Olha só, a lombar do cara aqui muito marcada, cheia de fibra, marcada pra caramba, árvore de Natal super desenhada, ele tem uns galhos aqui do lado. Olha só, o Rossi ele faz aqui a mesma rotação de braço que o Bruno, mas ele não ergue os braços como o Bruno, né? Então a gente não tem como pausar assim no momento exato em que os dois estão com os braços altos. Mas quando eles abrem aqui as costas, olha só no duplo bíceps,
Ah, a gente sabe que quem leva é o conjunto, mas o Bruno tá muito... Ele chama a atenção só pra ele nessa pose. A gente vê que o nível de detalhamento aqui no posterior do Rossi é 3 vezes maior do que qualquer atleta aqui. O Bruno tem um posterior grande, saltado, mas não tá no mesmo nível de corte, no mesmo nível de detalhe. Na panturrilha, um tamanho também muito grande. Christian tem uma panturrilha muito grande, mas ele não consegue apresentar um volume equilibrado ao nível de cortes no posterior. Olha só o tamanho do posterior do Chris, mas ele não conseguiu contrair o suficiente, ou realmente não consegue ter cortes aqui no posterior. Mas o Bruno Santos aqui, apesar de estar fazendo uma sombra, a gente consegue perceber que o glúteo dele, apesar dele ter uma panturrilha grande, um femoral grande, que não está cortado, mas ele tem um glúteo que se sobressai em todos. Olha só, ele tem fibra no glúteo. Se esse vídeo tivesse aqui em 4K, velho, vocês iam ver o nível de detalhamento. Eu não consigo ver, mas a gente consegue ter uma ideia, comparando com o glúteo do Rossi e com o glúteo do Chris, né? E quando vem pra cima, mano, olha só, o Bruno ele leva em tudo. Olha só como o Chris, aquela parada que eu falei do bíceps dele. Como ele não consegue fazer um pico de contração maior aqui no bíceps dele, o bíceps dele meio que nem aparece aqui, ó. Em relação ao do Rossi e o do Bruno, né, que já estão aqui bem altos, né, um pico bem alto de bíceps, ele não tem bíceps aqui nessa pose. Né? E as costas, o Bruno ele tem um detalhe desgraçado, velho. Olha só, de cima a baixo você não acha um ponto falho nas costas do Bruno, né? Então ele levou nessa pose aqui sem contestação nenhuma. As costas do Bruno muito espessa, velho, muito mais largo. O Rossi conseguiu evoluir as costas dele, mas olha só na expansão de dorsal a diferença, velho. Ainda continua sendo um ponto a ser batido pelo Rossi, um ponto a ser melhorado. Olha isso, velho. Detalhamento muito bacana. Só que não tem o mesmo nível de detalhamento muscular nessa parte superior das costas, olha só. Quando ele expande, as costas do Rossi ainda ficam muito lisa, né? Ele precisa conseguir trazer esse nível de detalhamento aqui para que ele se torne competitivo todas as vezes que ele subir e virar de costas. Porque toda vez que ele pegar um cara, ou como o Christian, ele vai perder de costas aqui no nível de detalhamento. Piorou se ele pegar outro cara que nem o Bruno Santos. Olha, o Bruno consegue mostrar mais fibras no glúteo, né? E as costas é indiscutível. Todas as poses de costas o Bruno ganhou de forma incontestável. E quando vem pro tríceps de costa, olha só. Aqui se avalia braço, gente. O Bruno tem uma certa dificuldade para armar a pose, mas depois que ele arma, ó, vou voltar aqui um pouco, que o Rossi soltou a pose. Mas depois que ele arma, olha só. O cara que mais apresenta detalhe no físico é o Rossi, indiscutivelmente quadríceps maior, cortes mais profundos, o serrátil todo marcado, mas ele não tem uma dilatação abdominal controlada como a do Chris, né? O Chris, ele encaixa tão bem a pose que o braço dele fica muito grande. O fundo aqui, a profundidade aqui do tríceps do Rossi chega a ser estranho, né? Faz uma sombra muito grande de tão profundo que é. Eu já acho mais bonito o tríceps do Chris. É um conjunto de braço mais harmonioso, mais agradável e que vem com um volume muito bom, né? Como o Rossi e o Bruno, o Rossi em especial, ele não rotacionou um pouco, a gente não consegue comparar o nível de peitoral dele com o dos outros atletas, né? Então a gente vê que o peitoral do Bruno tá bem... do Chris Figueiredo tá bem cheio, né? Em relação ao do Bruno Santos, olha só, apresenta ainda uma questão de volume menor em relação ao do Chris Figueiredo, mas o Bruno Santos ele apresenta não só um volume muito bruto de braço, de perna, como ele apresenta um nível aqui de condicionamento no superior um pouco maior. E eu acredito que isso fez ele se sobressair nessa pose, né? Agora vem as poses de frente, que para quem é bodybuilding open já é mais complicado, porque o cara, quando ele não tem um controle sobre a cintura abdominal, realmente ele vai ficar muito largo, vai ficar muito feio, não vai ficar agradável. E olha só o que é que acontece aqui. O Rossi, ele mostra a contração maior aqui do abdômen dele, né? O Chris, ele também vem, só que na hora que ele solta a pose, velho, olha isso. Olha só quando ele solta a pose. Ele não consegue controlar o abdômen, né? Ele mostra que por mais que seja rápido, né? Se o rápido reparar nesse momento aqui de transição dele aqui, que ele solta a pose para dar aquele pisão no chão, olha só como fica a barriga do Rossi. Agora no mais musculoso, indiscutivelmente o Bruno Santos se destaca. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu acho que o Bruno Santos se destaca.
Deixa eu pausar aqui no momento em que o Cris Figueiredo também arma a pose. Aqui no mais musculoso, a gente vê que o Bruno, ele apresenta ser muito mais largo, os braços muito poderosos. Aqui no Rossi, né, cara, as pernas são indiscutíveis, como eu já venho falando durante o longo do vídeo, ele tem as melhores pernas do confronto. Mas o que se mais sobressai no superior do Rossi não é o braço, não é o peito, é o trapézio dele, que é muito grande. Ele consegue destacar muito o trapézio na pose. O Bruno Santos não, ele apresenta um volume maior, um volume bacana de pernas, braços poderosos, peitoral mais cheio. E você observa aqui que o Rossi, mesmo ele aumentando a contração dele, o braço dele fica muito fino em relação ao braço do Bruno, em relação ao braço do Cris, né? Então, indiscutivelmente aqui nessa pose, quem levou foi o Bruno Santos. Agora eles fazem uma troca. Tira o Bruno Santos aqui e bota o Rossi de lado. Já tiraram eles aqui porque eles eram os caras ali que iriam brigar pelo top 1 e o top 2. Eu vou pular aqui agora para a parte em que fica o confronto dos dois. Ó, pronto, nesse momento aqui eles colocam os dois de frente, um do lado do outro. Apenas o Rossi e o Bruno, olha só como eles começam a armar a pose das pernas para cima. Na hora do duplo bíceps, olha só. Como eu falei pra vocês, o Bruno ele fica muito mais largo, velho. Muito bom, mas o vácuo do Rossi é muito profundo, né? Ele não consegue segurar durante a pose toda, ele relaxa muito o abdômen. Na expansão, o Rossi ele tenta abrir muito a dorsal, ele não consegue manter o volume de peitoral como o Bruno Santos bota. E quando parte pro peito lateral, é aquele negócio que eu falei, gente. Olha só o Rossi, quando ele gira, olha só. Ele deixa o cotovelo muito pra frente, né? Mas foi uma briga muito bonita de se ver. A gente vê que o nível amador do Brasil, né, não tá deixando a desejar. É um nível amador, assim, que se a gente comparar com o amador de outros países, como dos Estados Unidos, a gente vê que os brasileiros, eles estão se sobressaindo muito bem. Olha só o nível de detalhe das costas do Bruno. É uma parada misturando detalhe, volume e qualidade, mano. Porque o cara parece um bloco de costas, assim, cada músculo parece um bloco. Expansões de dorsais. Olha só, a gente consegue ver aqui um nível de detalhamento bem maior nas costas do Rossi no momento de remada, mas quando expande, que é o que realmente conta, olha só a diferença de detalhe das costas do Bruno e do Rossi, né? Bíceps lateral. Tríceps lateral. O Bruno apresentou uma densidade muito maior, velho. Ou seja, resumindo, o Rossi veio muito bem com a estética dele, mas o Bruno ele veio com um conjunto para bater de frente com essa estética do Rossi muito agressiva, né? Um conjunto de volume, densidade, qualidade, né? Que tudo isso aí fez o Bruno levar o título desse Muscle Contest nacional, garantindo para ele o seu Procard. Agora vamos ficar aí mais ansiosos para a gente poder acompanhar o Pro Debut do Bruno, né? A gente vê como ele vai evoluir para melhorar esses pontos falhos, a questão do condicionamento das pernas, né? E vamos aguardar qual vai ser a próxima briga do cavalo aí, para ver se ele realmente vai para a Romênia pegar o Procard dele lá ou não, né? Eu vou ficando por aqui, agradeço você que assistiu esse vídeo até agora. Se inscreve no canal, peço para você assistir os últimos vídeos que saiu aqui. Vai ter muito vlog aqui no meu canal, como foi agora o último vídeo, um treino de braço com uma novidade muito bacana. Eu espero que vocês gostem. Aqui eu agradeço a todos vocês e até a próxima. Valeu, rapaziada!